Shalom, queridos, graça e paz, tudo na bênção? Estamos aqui mais uma vez para continuarmos a série Peça ou Páscoa. Fico feliz que você esteja conosco, fico feliz aí que a palavra do Senhor tenha edificado a sua vida. Mas eu quero ler com você o texto que está no livro de Marcos, no capítulo 15, no versículo 34, que nos diz o seguinte: Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Estas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Amados, em toda a história da eternidade, esta foi a primeira e única vez que Deus vira as costas para Jesus. Jesus vivendo uma eternidade com Deus. A palavra do Senhor nos diz que Ele se assenta à destra, à direita do Deus Todo-Poderoso. Porém, neste momento, na cruz do Calvário, quando Ele olha para os céus, Ele vê que o seu Pai havia escondido a sua face da sua presença. Amados, a palavra do Senhor também vai nos dizer lá no livro de Isaías, no capítulo 59, no versículo 2: Pois são os pecados de vocês que separam do seu Deus, são as suas maldades que fazem com que Ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Foram o meu pecado, foram os seus pecados que fizeram a separação do Filho de Deus para com Deus. Foi o meu pecado que fez com que Deus virasse as costas, virasse o rosto para Jesus. A palavra do Senhor, amado, nos diz também em Isaías 53, no versículo 5. Porém, Ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que Ele sofreu. E o texto continua dizendo: e somos sarados pelo sofrimento que Ele recebeu. Todo o sofrimento de Cristo foi por mim e foi por você. Um homem que veio ao mundo sem pecado e voltou ao céu sem pecado nenhum. Mas um dia ele viveu a pior fase da sua história. Ele morreu carregando no seu corpo todo o pecado da humanidade. A palavra do Senhor também nos diz no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, no versículo 46. Jesus gritou bem alto e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E depois de dizer isto, ele morreu. Ele morreu a nossa morte, para que a partir de então nós pudéssemos viver a sua vida. Com a morte de Jesus, toda a terra se entristeceu. A palavra vai nos dizer que a natureza se recusou a se manifestar durante 3 horas, que o sol virou as costas, que os céus se enegreceu, que a terra estremeceu. Um período a qual toda a natureza reconheceu o poderio do nosso Senhor Jesus. E depois de tudo isso, diz o texto, houve um grande silêncio. Amados, na sexta-feira à tarde, antes da virada do dia, que para os hebreus a virada do dia começa às 6 horas da tarde. Antes disto, houve um silêncio e uma tristeza no ar. Não havia motivos para a alegria, porque a nossa esperança havia morrido. Cristo é a nossa esperança. A nossa alegria havia morrido. Um momento, o inferno se alegrou. Em um momento, o inimigo das nossas almas achava ter vencido. Em um momento, o povo de Deus se calou, porque a força que tínhamos havia perecido. Mas eu quero dizer para você, que amor é esse? O amor que Cristo nos deu, mesmo sendo santo, sem pecado nenhum,
Ele morreu como o pior dos pecadores. Morreu a pior morte da época, que era a morte de cruz. Foi espancado. A palavra do Senhor nos diz que havia nele toda a treva, todo o pecado do homem estava sobre ele. Nós fomos aqueles ao qual levamos a morte a Cristo. Este amor de Cristo, de negar a si mesmo, este amor de se despir de toda a sua autoridade, poder e glória, para se tornar homem, como eu e como você, mas levando sobre si todo o nosso pecado. A estrutura de homem não era capaz para levar tanto pecado assim, mas ele suportou, como a palavra do Senhor nos diz, como uma ovelha muda, ele foi para o matadouro, ele não abriu a sua boca. Alguém pode se importar tanto assim com você? Eu quero dizer que este alguém é o nosso Deus, esse alguém é o nosso Senhor Jesus. Por um momento, houve festa no inferno, achando que havia vencido o Salvador do povo. Mas eu quero que você entenda que tudo tem um propósito, nos céus, na terra e até mesmo debaixo da terra. E eu quero dizer para você que amanhã nós estaremos encerrando, declarando que este momento de alegria do inferno foi passageiro, porque a vitória foi estabelecida para todo um sempre, porque o Senhor nos diz, no Gólgota, lá na cruz, ele diz, Pai, já está consumado. A vitória já está estabelecida no poder e na autoridade do nome que é sobre todos os nomes, o nome do grande eu sou, do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu espero que você tenha gostado. Amanhã nós estaremos encerrando e eu creio que uma palavra será liberada na sua direção e grandes coisas o Senhor fará por nós. Amém? Fique na paz, Deus abençoe e até amanhã. Shalom, shalom.